eu tenho mau hálito quando eu acordo, eu cometo minhas falhas, você tá entendendo? Então, eu vou arriscar minha vida na minha mão, é como pedir um médico com mal de Parkinson para fazer uma cirurgia de catarata, não dá. Então, mas como eu confio no que tem lá em cima, ele é especialista em reciclagem, sabe, gente? E ele faz uma reciclagem da sua vida e até aquilo que você fez de pior, ele consegue, se você permitir, tornar por bem. Isso não significa que ele vai tirar alguma dor. Eu já passei muita dor, mas eu estou aqui. Vocês me chamaram, e vou ser sincero, modéstia às favas, porque eu acho que humildade não é a menina bonita dizer que é feia, nem o rapaz inteligente dizer que é burro. Humildade é você... Olha, você me deu a camisa aqui, né? O pessoal lá da Insider deu a camisa. Aí eu vou vestir a camisa. Agora imagina que por uma questão de humildade eu pego essa camisa e não visto. Coloco no guarda-roupa. Isso é ridículo. Eu vou colocar. E quando o cara... Pô, Rodrigo, caramba! Que camisa maneira, cara! Eu vou falar o seguinte, pois é, ganhei lá no Flow, o pessoal da Insider mandou para mim. Eu estou atribuindo para o doador do presente. Uhum. Então, vocês, por exemplo, têm uma audiência muito grande. Você vai agora... Não, pô. O Flow está aí, arrebentando. Eu já estou a segunda vez aqui. Você está entendendo? E como crente. Então, a minha vida eu agradeço muito. E mesmo nas coisas ruins, eu procuro motivo para agradecer. Eu tenho um grande amigo, ele está assistindo a gente agora. E eu até passei na casa dele antes de vir para cá, para dar um abraço nele, na esposa dele lá. Ele teve um problema renal muito sério. Muito sério. E ele teve um autotransplante de rim, e não deu certo. Hoje ele depende de hemodiálise. E quando ele estava no hospital uma vez, eu fui visitá-lo, e ele falou comigo, sabe, Rodrigo, o que eu sonhei essa noite? Eu falei, não, cara, eu sonhei que eu estava fazendo xixi, e foi tão bom. Que pena que foi um sonho. Eu nunca podia imaginar que eu tenho que me sentir grato por fazer xixi. Eu conheci uma mulher que tinha obesidade mórbida, quando eu estava lá com depressão, que a gente animando e tudo mais, e a gente tem uma quinta-feira lá que põe o pessoal para agradecer pela vida e fazer planos. Ela foi com o andador, a gente incentivando, porque quando você está numa clínica dessa, todo mundo fica amigo de todo mundo, né? Uhum. Aí ela foi lá, do Rio de Janeiro, e ela falou o seguinte, eu quero agradecer porque eu cheguei aqui na cadeira de rodas. Eu já estou conseguindo andar com o andador. E a minha meta é conseguir me limpar sozinha, porque ela precisava do sobrinho. Cara, eu nunca pude imaginar que eu ia ao banheiro e me limpar é motivo para agradecer. Então, você está com a máquina de lavar roupas cheia de roupa suja, ao invés de você falar, pô, que saco, tem que lavar aquela roupa, você tem roupa. Não, vai estar uma caatinga aqui, você tem olfato. Esse feijão está azedo, você tem paladar. E não é questão de ser via a realidade com óculos cor-de-rosa. Deus me deu essa virtude para ver. Eu também sinto dor. O Cristo que eu adoro, na cruz do Calvário, ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Então a gente sente dor, a gente não é acima do bem e do mal. A gente pisa na bola, erra, mas, cara, Deus dá uma ajuda pra gente que é incrível. E como é que tu enxerga as pessoas que não têm essa mesma crença, essa mesma fé que você tem? Qual que é a tua... tu é esses cara que para e prega e tudo mais, ou você tem uma visão diferente de como isso aí funciona? Não, eu sou um cara que prega porque eu estou pregando aqui, de certa forma. Quando eu estou falando da minha fé, eu estou pregando. Só que existe a diferença. Deus pediu para eu ser diferente, não para eu ser chato. Pois é. Você entendeu? Tem uma diferença entre ser diferente e ser chato. Porque quando você é diferente, mas de um jeito legal, se ele chegou aqui, tem bebida ali, tem um barman, e você já falou assim, tem bebida não alcoólica, quer dizer, ficou registrado para você Rodrigo, que eu não bebo. Mas não foi de um jeito enjoado. Se fosse de um jeito enjoado, você não me chamava aqui de novo. Verdade, não. Você tá entendendo? Tem nada a ver. E o maior BO que deu, Rato, da outra vez que eu vi aqui, foi que eu falei uma frase, cara, que deu um BO, porque eu falei o seguinte, o céu que eu acredito, eu abro espaço para encontrar um ateu ali. Pô, cara, mas teve uns crentes que me encheram para assim, calma, porque tem que aceitar Jesus como salvador pessoal. Meu irmão, eu sei disso. Mas a questão que eu quero levar é o seguinte, quem me garante que aquele ateu é ateu porque ele realmente está rejeitando Deus ou ele está rejeitando a caricatura de Deus que eu apresentei para ele? É isso que eu ia te perguntar. Exatamente. Só estou escutando. Quem sou eu para julgar? É lógico, pela Bíblia, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu sei disso. Porque, tipo... Mas, pô, eu não posso julgar ninguém. Qual é a definição real do ateu? Por exemplo, ateu é aquele que não acredita em Jesus Cristo ou em alguma religião? Ou ateu é... Então, interpretação. É interpretação. Eu vou falar, no meu caso, será que eu sou ateu?
Tipo, não é porque eu não acredite na figura de Jesus Cristo, mas eu acredito que tem alguma coisa. Aham. Até se duvidar o ar que a gente respira... Valeu, viu? Aí, galera, ó, sem álcool, viu? Aí, ó. Pô, O cadê o pessoal não meu? fala, porra, tem que falar do Flow e encheu a Eu cara. não ganhei a camisa da Insider. É que pra você tem que basicamente dizer pra ele o que você quer. Algo sem álcool. Ah, ó, já converti um. Já converti um. Não, mas aí, Brincadeira, não, viu, cara, pessoal? eu não bebo desde nunca. Eu acho que eu Aliás, nunca bebi. antes, só vou falar uma coisa. Tem uma frase do rabino Harold Kushner, que ele diz o seguinte: se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião dele. Desconfia. E quando ele não tem religião? Aí, Aí, né? meu irmão. Pior ainda. Mas pode continuar que eu te Mas interrompi. então, o meu raciocínio é... Eu acredito que, tipo, até o ar que a gente respira pode ser Deus. Tem alguma coisa, Tem, entendeu? o panteísmo, por exemplo, vai para essa área. Mas é o que eu acredito. Eu acredito que tem alguma coisa, mas eu nunca fui tocado significativamente. Você estava falando sobre o lance de publicidade e até a própria religião. Pô, o que acontece? A religião, ela para mim, ela é emocional. Ela toca no ser humano de verdade. E eu já fui um cara que fui para a igreja. Eu me senti tocado nesse sentido, que é realmente emocionante. A palavra de Jesus Cristo, para mim, é emocionante. É forte. É forte, cara. Você realmente fica, caraca. Não fica? Quando eu peguei a Bíblia para ler, eu fiquei. Entendeu? Então, é isso. Por que eu não posso ir pro céu também? Só porque eu não acredito em Jesus Cristo de fato? Mas eu acredito em alguma coisa. Eu só não sei o que eu acredito. Eu vou te... É aí onde eu fico perdido. É sério. Não, claro, Eu já você tá entrei sendo numa honesto. linha de pensamento nesse sentido de, tipo, tem coisas que são inexplicáveis. E a gente, na religião, chama de milagre. Eu gosto de falar que é algo que a gente não consegue explicar. Que pode ser milagre. Para mim, tanto faz, entendeu? Mas eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar, às vezes, uma pessoa que está com câncer terminal, que começou a ir à igreja e foi curada daquele câncer. Eu, sinceramente, não consigo. Não consigo explicar. E nem a ciência consegue explicar. Mas a religião consegue explicar? Também não. Também não. Entendeu? Mas fala que foi obra de Deus. Sim. Aí a gente tem que tomar cuidado porque nos acusam de falar do Deus das lacunas. Quando não explica, fala que é Deus. Né? Mas, do outro lado, o cara, quando não explica, fala que não é Deus. Eu vou entrar nessa questão do Deus das lacunas e vou responder o seu ponto aí de Beleza. se eu posso ir para o céu. Qual que é a acusação? Nós temos vários. David Hume acusava o cristianismo dessa questão do Deus das lacunas. Bertrand Russell, que foi um filósofo também ateu, antirreligioso, falava disso também. Fala de Deus das lacunas até para explicar o surgimento das religiões. Exatamente. Agora, só que a gente tem que entender uma coisa. Será que é Deus das lacunas? Vejam bem, essa bebida chegou até aqui. Aliás, está muito gostosa, viu? A Laura que escolheu, viu? Olha lá, muito boa. Só que eu não sei o nome dele, do barman que fez. E vamos supor que ele não estivesse... Eu estou olhando ele aqui, o pessoal de casa não está vendo, ele está bem atrás da câmera ali. Mas se eu não estivesse vendo, a bebida chegou aqui, é uma questão de lógica, alguém fez. Alguém fez. Mesmo que eu saia daqui sem ver o cara, falo, pô, alguém fez essa bebida muito legal. Acreditar que essa bebida surgiu no passe de mágica, isso para mim que é ridículo, foge à regra. Aí, o que acontece? O ateu fala o seguinte, não, quando você não encontra uma causa para o surgimento dessa bebida, você fala que alguém fez. Esse alguém é alguém das lacunas. Não, não é alguém das lacunas, é alguém da lógica. Do nada, nada se faz. Então, quando eu falo assim, alguém fez essa bebida, eu estou apenas seguindo a lógica. Quando o outro, para negar a existência desse alguém, fala, não, essa bebida aqui foi o seguinte, houve uma tempestade de moléculas que se juntaram acidentalmente numa hipótese absurda, e aí montaram a bebida aqui geladinha do jeito que você quer. Pô, caramba, isso aí para mim que esse é que é o ateísmo das lacunas. Você é tão difícil acreditar que alguém fez isso aqui que o cara inventa uma causa para essa bebida muito mais complicada, chata e ilógica do que simplesmente falar, pô, um barman fez. Qual o problema? Mas você viu o barman? Não, não vi. Você sabe o nome dele? Não. Mas pela lógica, um barman fez, porque a bebida não se faz sozinha. O universo teve que ter alguém que fez. Mas aí é falta de conhecimento. O que acontece? Vamos voltar um pouquinho atrás.
Antigamente, no surgimento da pólvora, ninguém sabia o que era pólvora. Então, chamava aqueles de magos e bruxos que usavam a explosão das pólvoras. No caso, se não me engano, era o povo chinês que descobriu a pólvora. Tô viajando aqui agora. Não, parece que sim. Então, a informação que eu tenho são os chineses Sim, mesmo. mas assim, o Oriente Médio não sabia o que era pólvora. Quando começou a surgir pólvora lá, todo mundo achava que aquilo ali era bruxaria, aquilo ali era alguma coisa. Por quê? Porque não sabia explicar. Vamos dizer que futuramente existe uma tecnologia que vai guardar um log e vai saber exatamente de onde veio cada coisa disso daqui. E quando eu falo cada coisa, é a água que fez o gelo, é uma matéria-prima do vidro, é a matéria-prima, de onde saiu isso daqui, qual árvore, quando é que ela nasceu, isso tudo. Então, é falta de conhecimento. A ignorância, às vezes, pode ser uma dádiva. A gente só tem que entender que tanto eu, quanto o Igor, quanto qualquer um aqui na sala, ainda é ignorante nesse sentido. Não, com certeza. Entendeu? Agora, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Em primeiro lugar, quando você trabalha com método científico, tem o que é a hipótese de trabalho e o que é especulação gratuita. A hipótese de trabalho é a seguinte: pelas evidências que eu tenho hoje, dá para construir tal hipótese de trabalho. Tudo indica que. Então tem uma lógica. Eu não tenho a resposta final, mas tudo indica que. Né? É o caso, por exemplo, do presente que a gente ganhou aí dos chineses. Né? Apesar de tudo que falam, uns são contra, outros são a favor, mas toda hipótese diz que o melhor, por enquanto, é a vacina. Verdade. Né? Pode ser que amanhã descubram que não tem nada a ver. Não, já tá rolando aí um lance de uns remédios e tudo mais. Mas por enquanto, o que tem é a vacina. É o que a gente tem. É o que a gente tem para trabalhar. E, gente, deixando claro que isso aqui é só um exemplo. O tema não é esse. Tá. Né? Não vamos tornar o exemplo o tema. Porque eu sei que eu falar isso é uma coisa, né? A pessoa ficou aqui tem uma certa tendência para tornar o exemplo o tema. Exatamente. Então, o que acontece? Mas eu, para poder tirar essa hipótese e trabalhar com outra, eu tenho que ter evidências mais concretas. Até que essas apareçam, eu tenho que trabalhar com isso aqui. Então, até que surja alguma evidência mais forte que hoje não há, vida provém de vida. Até que exista uma evidência mais profunda que me faça mudar de conceito, até hoje eu acredito que do nada, nada se produz. Porque até hoje... É lógico, em termos hipotéticos, vamos pensar aí agora em ficção científica, né? Star Wars. Eu posso criar um filme de Star Wars, mas não, vai que um dia os caras vão descobrir que as estrelas podem ser formadas num buraco negro. Pode ser que os caras possam conseguir sintetizar a matéria-prima da estrela. Pode ser, mas hoje tudo isso é ficção. Ficção. E até hoje, o que é que eu tenho de concreto? Do nada, nada se produz. O que é que eu tenho de concreto? Até hoje, o universo teve um começo. Se o universo teve um começo e do nada nada se produz, então tem que ter alguma coisa que gerou o universo. Porque para eu ficar insistindo que o universo começou sem ter alguém sem tempo que criou o universo, eu tenho que... O tempo, assim, na teoria do Big Bang, o tempo começa no Big Bang. No Big Bang, exatamente. Então esse ser, vou colocar a palavra ser, que formou o universo, ele tem que ser, em primeiro lugar, ou atemporal, ou ele tem que ter um tempo próprio dele, que não é esse tempo que nós conhecemos. Ele não pode ser, ele tem que ser onipresente, porque ele criou o espaço. Então ele existe antes do espaço, porque nem o espaço existia. Ele tem que ser inteligente e, quando se fala, proposital, porque as coisas foram criadas com inteligência, ordem e propósito. Você está entendendo? Olha, eu tenho líquido, tenho um rim aqui para filtrar. Ele tem que ter intencionalidade. Bom, existem teorias que, assim, eu não estou... Veja, eu não Claro, tô não, a gente não pode discutir. Então, existem teorias que argumentam que todas essas... A perfeição que vamos lá, o corpo humano, o jeito que ele funciona redondinho, certinho, elas são fruto, na verdade, de tentativa e erro da natureza ao longo de, bilhões de anos, né? Então, assim, por exemplo, a origem da vida era, na verdade, uma célula que comeu a outra. Comeu não, uma célula meio que botou a outra para dentro e essa de dentro não morreu. E aí começaram a trabalhar juntas, isso foi formando. E aí, por aí, sucessivamente, tudo mais, foram surgindo organismos que fossem multicelulares e tudo mais.
E é tanta combinação nisso tudo que dá a entender que foi uma cagada. Uma cagada Foi uma absurda. cagada muito absurda. Por isso que pra mim é mais fácil acreditar em Deus. Porque mesmo questão de tentativa e erro. Se eu tiver aqui uma bolinha, tá bom? Eu tenho uma bolinha. Aliás, eu vou até falar vou dar uma posição matemática para você. Tem um professor falecido lá dos Estados Unidos, matemático, o doutorado dele, PhD. O doutorado dele era em estatística, probabilística. Uhum. E ele falou que a chance dessa primeira vida surgir do nada, do acaso, assim como o pessoal fala de tentativa e erro, deveria ser o seguinte: imagina o estado do Texas completamente forrado com moedas de $0,25. A 1 metro. Imagina, então, o tamanho do estado do Texas, que é grande, com 1 metro de moedas de $0,25. Uhum. Imagina quantos bilhões de moedas você não teria ali. E no meio dessas moedas, você tem uma única moeda com um X vermelho. Aí você passa de avião no estado do Texas e, aleatoriamente, você cai de paraquedas em qualquer canto, enfia a mão nas moedas e tira uma. Se você tirar aquela com o X, todas as outras serão suas. Essa é a... Isso pode ser considerado um milagre? Pra mim é. Porque é mais fácil... Concordo com você. Quantas Aí vezes o camarada vai ficar... E com agravante. E com agravante. Essas tentativas e erros da vida aí tinham que ser uma vez só. Bom, Porque se a vida tenta... Se a célula tenta multiplicar e der errado, ela já morre. Se ela morre, não tem vida. Aí tem que recomeçar o processo. E para recomeçar o processo, eu tenho que ter outro milagre do outro processo começar do zero. É assim, eu concordo que são chances, assim, muito insanas, mas tem um argumento que a gente está... Por exemplo, o estado do Texas é o universo inteiro. Uhum. E até hoje a gente só observou vida na Terra, não observamos vida em mais nenhum lugar. Exatamente, em nenhum lugar, verdade. Então assim, a gente é uma moeda de 1 quarto com X. Mas só que aí também, se comparando, nós somos uma moeda de 1 quarto de X, imagina que a gente está uma moeda aqui, mas o espectro de visibilidade dessa moeda é muito pequeno para ela ter a certeza absoluta que não tem nem outra moeda com X no estado todo. Mas, mano, é muito egoísmo pensar assim, sem sacanagem. Sabe por quê? A gente... É questão de a gente não ter conhecimento para ver. O que é a vida? A vida é aquilo que a gente acha que é. É verdade, isso é verdade. Entendeu? Tipo, de repente tem uma outra forma de vida que a gente não consegue ver. Eu vou dar um exemplo muito grande. Tipo, de repente essa gotícula de água deve ter um universo aqui dentro. Não tem. Aqui dentro tem o seu tempo rolando também. E eu vou fazer isso aqui agora. Matei todo mundo. Genocida. E tá filmado ainda. Matei todo mundo. Eu tô falando sério. E isso é um pensamento... pensar amplo. Acabei de cometer um genocídio aqui. Se duvidar, eu acabei com a galáxia aqui agora. Em bactérias e fungos e vírus, ele tá certo. É. Agora, cada vez que você alimenta, você tá matando um universo inteiro. No universo inteiro. Agora, só que o nó, aí é um nó pro ateu. Vou te falar por quê. Porque o ateu, para justificar a vida com tudo que ela tem, sem colocar Deus, ele tem que cair para aquele que você falou muito bem. Foi uma chance, um acaso, uma coincidência. Nós somos a única moeda com X. Aí ele fica até confortável. Mas o que já é extremamente impossível de acontecer, que é ter vida aqui, se você coloca vida no outro planeta, você tem que pegar toda essa problemática, essa dificuldade, essa quase impossibilidade daqui e multiplicar por 2. Quer dizer, então, por um lado, é complicado multiplicar ser por 2 se a gente estiver falando especificamente de um outro planeta. Mas a gente sabe que existem muitos planetas com as mesmas condições da Terra. Exatamente, né? Agora, é por isso que eu falo assim, eu respeito os meus amigos ateus, eu tenho muito ateu que é querido. O meu livro, O Ceticismo da Fé, que eu até depois vou mandar um para você, que eu trouxe outra vez aqui. Presentão. Eu coloquei assim, olha, Betinho, por exemplo, que era ateu, e um cara super caridoso. Eu até coloquei uma frase assim, Betinho não acreditava em Deus, mas eu acho que Deus acreditava no Betinho, porque o que aquele cara fez pelo semelhante ali, né? E antes que alguém fique mais... Rodrigo, você tá querendo? Não, eu vou explicar para vocês. Ele falou a questão de Jesus ali. Eu vou colocar... Jesus tem uma pregação muito radical. Rato, eu vou falar com vocês por quê. Jesus foi o único homem que, em sã consciência, declarou ser Deus. Então, o C.S. Lewis... Não sei se foi o único, hein, cara? Em sã consciência.
A pessoa tem pra ser... Porque se os outros caras que declaram ser Deus, eu não sei se eles estão em sã Aí consciência. quando vai ver, o cara tá tentando morder a orelha dele. Exatamente. Não em tá sã 100% consciência. ali, entendeu? Tá. Então, o C.S. Lewis dizia o seguinte: ou Jesus era um mentiroso, ou ele era um lunático, ou ele era Deus. As coisas são excludentes. Ou ele era um mentiroso. Se ele era mentiroso, então ele não era lunático, mas também não era Deus. Se ele não era mentiroso, Ou ele era o lunático ou era Deus. se ele não é lunático, ele é Deus. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em grego, vou dar uma mascaradinha aqui, lembra? Já fui professor de grego muitos anos. Ego eimi re rhodos, realetheia, redzoe. Eu Inventou sou... essa aí, ele inventou agora. Nada, pode checar Quase que a lá. língua dele Pode enrolou checar ali. aí, ó. Eu sou o caminho em grego. Ele não falou sou um dos caminhos, uma das verdades, uma das vidas. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, assim, para eu ser coerente com o evangelho que eu abracei, eu não posso colocar Jesus, Buda, Maomé, Ananda Maimá, Mahatma Gandhi e outros mais no pé de igualdade. Jesus é o redentor da humanidade. E a única chance que vocês têm, e eu tenho de sermos salvos, é através do mérito de Cristo na cruz.